E aí pessoal, tudo bem? Bom dia. Cara, nessa data tão especial para muitos, é a ressurreição de Cristo. E eu tava fazendo um percurso aqui e eu tive que estabelecer, como pode dizer, explicar melhor, eu tive que estabelecer algumas metas e alguns padrões diferentes, porque acabou me dando uma lesão por querer às vezes correr, forçar e não ter o conhecimento, sabe? E aí depois que eu tive a lesão e tal, e conversando com alguns pessoal que já faz um tempo que tá nessa vida ativa, né, correndo, cuidando da saúde e tal, e aí um cara chegou em mim e falou: Fábio, faz assim, muda o padrão durante a semana de você correr. E aí eu falei: mudar o padrão? Você precisa mudar o padrão e tal. Corre 1 km no pace leve, aí no outro você dá uma acelerada, enfim. E aí eu tô voltando e tentando aplicar esse padrão, porque quando a gente tem um padrão no nosso comportamento, na nossa mente, é difícil de mudar, mas é possível de ter mudança. Aí você vai se perguntar: Fábio, por quê? Na ressurreição de Cristo, nessa data você está falando de corrida, de padrões? Porque até Deus, até o Criador de todas as coisas, ele muda padrões e ele teve que mudar padrões. A gente vê quando ele criou o Jardim do Éden, ele tentou lá com Adão e Eva e, enfim, eles errou porque são ser humano. E aí ele tentou investir em grandes homens de fé e mesmo assim eles quebraram os padrões. Não sei se você está conseguindo me entender. Eles quebraram alguns padrões. E mesmo assim, Cristo, Deus, o Espírito Santo, ele não desistiu de consertar ou dar um caminho melhor para a humanidade. E assim, dando padrões. E aí ele tenta, com vários homens de Deus, vários sacerdotes, reis, profetas. E assim, mesmo assim, não deu certo, mas mesmo assim, ele não desistiu. E aí o que ele fez? Ele resolveu dar o próprio filho. Ele deu o próprio filho para consertar a humanidade, para nos tirar, nos livrar do peso do pecado. Ele vem para nos dar um fardo mais leve. Ele vem para nos melhorar em pessoa, em caráter, né? E em amor com o próximo, para que a gente possa um dia ir morar com ele. E aí ele veio e entregou o próprio filho. Mas mesmo assim, não foi erro de Jesus. Jesus ele veio com o objetivo, com o propósito de entregar a sua vida. Então ele não saiu do propósito que o Pai fez para ele. E mesmo que muitas coisas na Bíblia, muitas coisas nas histórias, historiadores mostram, biblicamente falando, que várias coisas ou vários padrões humano, religioso, tentou desviar o propósito, o caráter, sabe, a essência do amor de Deus que está em Cristo, para tirar ele da cruz. E aí a humanidade não aceitou esse padrão de Cristo, padrão de Deus trazendo Cristo. E aí ele se entregou e ele morreu. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. E ele veio para nos dar vida, e vida eterna. Mas mesmo assim, Deus ele não desistiu. Mesmo entregando o seu próprio filho, o seu filho querendo trazer um reino do céu para a terra, não mudar o reino daqui, né? Do governo e tudo, em mandar autoridade. Não foi sobre isso. E eles pensaram: pô, agora vai vir um novo rei que vai mudar, né? Essa opressão. Enfim, Cristo morreu. Cristo ressuscitou. Mas ele não desistiu. Deus, ele foi lá e fez um padrão novo. E qual foi o padrão, Fábio? O padrão foi o Espírito Santo. Jesus fala assim: eu irei, mas eu deixarei o Consolador das vossas almas. Então ele deixou, Jesus ele foi, mas Deus ele deixou mais um padrão, e esse padrão é o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele está, sabe, pairando sobre a terra, ele está pairando sobre nossas vidas, querendo encontrar um espaço em nós para que a gente possa ser transmissor dessa nova e boa palavra de Cristo Jesus. E aí o que acontece, o Espírito Santo? Quando a gente aceita Cristo como seu único Salvador, aceita aquela cruz
aquela morte naquele calvário, aquele sangue inocente que foi por nós. Aquela cruz era para nós, pelos nossos pecados, que a gente carrega, né? Mas ele deixou o Espírito Santo. E ele não mudou o padrão. Mesmo deixando o Espírito Santo, algumas pessoas rejeitam o cristianismo, mas ele deixou o Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo está sobre a minha vida, está sobre a vida de muitos, trazendo essa boa palavra. Então eu não sei como está o padrão da sua vida. Talvez você está se repetindo vários e vários padrões. Então eu deixo essa palavra para o teu coração. Muda o padrão da sua vida, sabe? Tira um tempo hoje com Deus, tira um tempo hoje com o Espírito Santo, tira um tempo com a palavra, medita um pouco na palavra sobre a cruz, sobre aquela entrega que Jesus fez por amor de nós. E você olha para a tua vida, sabe? Marca, pega um caderno, anota algumas coisas, tira um tempo, sabe? Faz uma autoterapia em você mesmo, sabe? Analisa, sabe? Tira uns minutos para você e fala, pô, o que eu preciso mudar na minha vida? Mudar como pai, como mãe, como patrão, como amigo, como tantas outras coisas que a gente pode mudar padrões. Porque, cara, Deus ele mudou padrões para melhorar a nossa vida. Talvez você não está bem hoje, mas eu falo para você que tem um novo padrão para você. Tem um novo padrão que, se você querer mudança, se você querer efetuar novos padrões para a tua vida, assim como Deus fez vários padrões para nos encontrar, para testificar esse amor dele em nós, eu quero dizer que Deus ele tem coisas novas que você pode desfrutar sim. E onde está? Está aqui, ó. Está aqui. Não está externamente, está dentro de você. Está dentro de você, porque ele depositou dentro de nós, cada um de nós. A gente carrega algo genuíno, algo, sabe, implacável, algo tocável que o ser humano não pode tocar. Mas você, pela essência de se quebrantar, de querer um novo começo, querer uma nova vida, querer um novo eu posso fazer algo novo, eu posso mudar padrões. Então, guarda essa palavra para o teu coração. Cria novos padrões, cria novas amizades, cria as novas escolhas, sabe, joga algumas coisas para a lixeira, desfaz de algumas coisas sobre a tua vida, que talvez isso que está atrapalhando o teu crescimento, sabe, ao você crescer em muitas áreas da sua vida. Então guarda essa palavra para o teu coração. Jesus morreu e foi por você. Um abraço.